Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma aula e nesta feita nós iremos aprender sobre o Tribunal de Cristo. Nesta aula nós iremos aprender que a igreja vai passar por um tribunal, não para condenação, mas para recompensa, para receber o seu galardão. Iremos aprender qual o local onde vai acontecer esse julgamento, quem é que vai julgar, quem serão julgados nesse julgamento, serão as obras que nós fazemos, e vamos abordar aqui vários versículos para a compreensão desse assunto glorioso. Então, eu queria que você acompanhasse os textos bíblicos para melhor compreensão. Então, vamos lá. Tribunal de Cristo, né? Após o arrebatamento da igreja, a igreja vai se deparar com este evento escatológico, irá participar de um julgamento. Não é um julgamento para a condenação, mas um julgamento para a recompensa. Nossas obras irão ser por Cristo avaliadas. Vamos ler 2 Coríntios, e eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, e o versículo de número 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Romanos capítulo 14 agora, e versículo também de número 10, também outro versículo que aponta para este evento escatológico. Romanos 14, 10. Mas tu, por que julga o teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos nós havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Então, este evento escatológico de respeito à igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo vai mencionar em alguns textos bíblicos como será esse julgamento. Paulo usou a metáfora e nós iremos passar para que nós recebemos o nosso galardão. Então, qual o significado da palavra tribunal, né? Então, existem duas palavras que no Novo Testamento se refere a tribunal, que tem um significado. Então, a primeira palavra é critério, né? Essa palavra critério aparece lá em Tiago 2 e 6 e também em 1 Coríntios 6, 2 a 4. Então, essa palavra ela é um instrumento, ou seja, meio para se colocar algo em prova, julgar qualquer coisa. Então, leis serão estabelecidas para esse julgamento. Então, o tribunal se refere a um local de julgamento, é uma banca de critérios de juízes que vai analisar tal obra, tal feito. A segunda palavra é a palavra bema. Essa palavra bema ela se refere a uma plataforma onde os oficiais aceitavam e para julgar, fazer o julgamento. Então se refere também àquela plataforma que Herodes usou ali quando construiu ali o teatro em Cesareia. Então observe que essa palavra tribunal, observe que ela tem tudo a ver com um julgamento, com uma bancada que será montada, com a plataforma onde Cristo irá usar critérios para avaliar as nossas obras, provar as nossas obras. Então vamos entender que esse bema de Cristo vai ter critérios, né? Análises serão feitas pelo olhar de Cristo nesse julgamento. É por isso que quem vai julgar é Cristo. Ele que com seus olhos, como chão de fogo, irá provar a obra de cada um. As obras que serão aprovadas vai receber galardão. As obras que não serão aprovadas não irá receber galardão.
Então, de acordo com Salles é um teólogo, ele é escritor, então ele acredita que esse bema de Cristo, ou tribunal de Cristo, ele traz consigo o aspecto de uma semelhança àqueles jogos gregos que tinha. Quando as pessoas participavam, então os vencedores daquela competição, eles eram honrados, eles recebiam aquela autoridade. Então a plataforma era montada, onde presidente e juiz julgavam, né, os vencedores ali e recompensavam. Então assim vai ser também o tribunal de Cristo. Meus irmãos, uma pergunta tem que ser feita. Quando vai acontecer esse tribunal de Cristo? Em que ocasião vai acontecer esse tribunal de Cristo? Então nós acreditamos que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, após a ressurreição e o rapto da igreja. Por quê? Porque alguns eventos estão relacionados a uma recompensa. Por exemplo, Lucas 14:14 diz que nós seremos recompensados na ressurreição do justo. Então, quando acontecer a ressurreição, nós iremos se deparar com o tribunal de Cristo para receber a nossa recompensa. Também, se você olhar Apocalipse 19, versículo de número 8, observe que a noiva do Cordeiro, ela já está adornada, ela já está com as vestes resplandecentes, que são os atos de justiça. É como ela já tivesse passado por esse tribunal de Cristo. Então observe que essa vinda aqui de Cristo, no capítulo 19, é a volta em glória. Então antes que aconteça a volta em glória, vai acontecer esse tribunal de Cristo. Também nós temos 1 Timóteo, na 2 Timóteo 4 e versículo 8. Então Paulo diz que Cristo dará a coroa da justiça a ele naquele dia. Que dia? No dia da sua vinda. 2 Timóteo 4 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, outros versículos, como Apocalipse 22 e 12, também, Jesus disse, naquela visão extraordinária, João, disse assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então está aí. Então esse bema de Cristo, tribunal de Cristo, vai acontecer após esse dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, onde Cristo vai transformar os mortos salvos e arrebatar a sua igreja, transformar os corpos dos santos e subir até as nuvens, depois nos ares, e ali se dará o tribunal de Cristo. Então nós temos aí o terceiro momento aí a respeito desse assunto, tribunal de Cristo, é saber a respeito do lugar desse tribunal, desse bema de Cristo. Então, se você ler 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e o versículo 17, para nós ganharmos tempo, diz assim: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então é nesses ares aqui que vai se dar esse tribunal de Cristo. É numa região celestial. Alguns acreditam que será na porta do céu que se dará esse tribunal de Cristo, onde a plataforma será montada, de Cristo irá sentar ali e provar as obras de cada um vai receber o seu galardão. Em quarto lugar, a respeito desse conteúdo, desse assunto, nós temos aí uma perguntinha: quem será o juiz desse tribunal de Cristo? Né? Então, até a perguntinha, ela já diz que será o juiz. Então, o juiz será Cristo. Então, se você observasse nos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, observe que o tribunal de Cristo, né? Por quê? João capítulo 5, versículo 22, observe que Deus deu ao Filho, irmão, todo o juízo. Então, 5:22 diz assim a palavra do Senhor:
E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O apóstolo Paulo também, por sua vez, lá em 2 Timóteo 4:8, ele disse que quem vai dar a coroa da justiça é o justo juiz, que é Jesus, naquele dia. Então, quem vai julgar nesse dia de Cristo será Jesus, como os olhos como chama de fogo, irá provar as obras de cada um e saber como foi feitas as obras, se foi feita em Deus, se foi feita em Cristo e no Espírito Santo, feita por amor, por fé e esperança. Quem são os participantes desse tribunal de Cristo? Quem vai participar? Então, quem estará lá são todos os salvos, os eleitos, aqueles que terão o seu corpo ressurreto transformado e nós transformado e arrebatado até esse tribunal de Cristo. Então, os crentes salvos, os crentes libertos irão passar por esse tribunal para receber o seu galardão. Qual será a base de avaliação desse julgamento? Então, observe que o apóstolo Paulo, ele faz uma metáfora em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 em diante, a respeito do fundamento que nós temos que ter na realização de nossas obras. Então, Paulo menciona dois grupos de obra. Então, a primeira são obras aprovadas, que são obras de ouro, prata, pedra preciosa. E a segunda grupos de obras são obras reprovadas, que é a obra feita de palha, feno e madeira. Eu quero dizer aos irmãos que esse julgamento, ele não é um julgamento para condenação. Quem chegar nesse tribunal já está salvo. Então, nós somos salvos pela graça. Mas a coroação, os galardões, é dado pelas obras. Então, obras aprovadas por Deus. Então, o resultado desse exame, dos critérios que serão abordados, analisados das obras, então vai ter um resultado. Então, alguém vai receber galardão e alguém vai perder galardão. Então, observe que Cristo, ele vai manifestar a obra de cada um. Então, por meio do fogo. Esse fogo aqui que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, 14 e 15, de respeito a um olhar penetrador de Jesus. Então, Jesus conhece quem faz a obra por amor, por fé, por esperança, mas também conhece aqueles que fazem a obra por vanglória, para aparecer. Então, as obras que serão reprovadas são obras que não estão fundamentadas na palavra, nem em Cristo, nem em Jesus e nem no Espírito Santo. Agora, as obras aprovadas são obras feitas em Deus, obra feita por amor, feita em Cristo, nossa esperança, feita por fé, através do Espírito Santo de Deus. Então, essas obras que são de ouro, de prata e pedras preciosas serão por Deus aprovadas. Resiste ao fogo. Então, Cristo vai ver que essas obras ela tem virtudes, foi feita com virtudes, com qualidades, foi feita em Deus. O Novo Testamento vai mostrar que existem 5 áreas em relação às quais se menciona especificamente o galardão. Então, observe que os galardões, eles são mencionados como se fossem coroas, se fazia aquele paralelo, as pessoas recebiam, quando venciam uma competição, recebiam coroas de louro. E não será assim diferente. Essas coroas aí, tem tudo a ver, tem um grande significado. Eu creio que não é coroa literal, mas de respeito a uma posição, de respeito a um reino, a um domínio, que ele usa com Cristo. Agora, as coroas, ela traz consigo adjetivos. Por exemplo, uma coroa incorruptível
Quem vai ganhar esta coroa? Então, essa coroa aí é para aqueles que obteram vitória pela velha natureza. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 25, se você observar este versículo, você vai perceber que as pessoas que lutaram contra a carne, venceram a carne, andaram em espírito, então são vencedores e que irão receber essa coroa incorruptível. Já existe a coroa da alegria, né? Para o jogador de alma. 1 Tessalonicenses 2:19, Paulo menciona que existe essa coroa de alegria. A terceira coroa é a coroa da vida. Então, são aqueles que suportam algumas provações. Então, Tiago capítulo 1, versículo 12, Tiago fala dessa coroa da vida. E Apocalipse 2:10 também menciona ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, de respeito àqueles que são provados, aqueles que passam por aflições. A quarta coroa é a coroa da justiça, que se refere àquelas pessoas que amam a vida do Senhor. Então, essas pessoas que trabalharam, amaram muito a vinda do Senhor, irão receber a coroa da justiça. E por fim, a coroa de glória. E essa coroa de glória de respeito àqueles que Deus colocou na frente da obra, que são obreiros do Senhor, que apacentam o rebanho de Deus. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, essas coroas são mencionadas. Então, observe que para cada coroa existe um grupo de pessoas específica para receber os seus galardões, a sua recompensa. Então, que nós possamos, verdadeiramente estar fundamentado na palavra de Deus, para que um dia nós possamos receber essas coroas, essas posições, essas autoridades, esse domínio, esse reino que nos está reservado. Outro detalhe a respeito também do galardão é que a Bíblia mostra que os galardões também, a recompensa, está associada a brilho, a uma luz, a uma glória. Então, lá em Daniel, no capítulo 12, versículo número 3, Daniel disse assim, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Jesus, por sua vez, lá em Mateus 13, no versículo 43, Jesus ele mostra, ele associa a recompensa, os prêmios, os galardões, também com esplendor. Então, Mateus 13, 45 diz assim, outra assim, o reino do céu, versículo 43, melhor. Então justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então observe que esse brilho, o apóstolo Paulo chega a dizer lá em Coríntios, capítulo 15, 40, 41 e também 49, que Paulo, nesse contexto, Paulo diz que cada estrela difere de glória de uma da outra. Uma glória do sol, da lua e também das estrelas. Então isso tem a ver com capacidade, uma capacidade mais de glorificar a Deus no exercício, habilidades que serão dadas aos santos, aos salvos, Algumas pessoas terão limite, outras terão mais um pouquinho mais desse limite. Então, esse galardão de respeito aos santos salvos que faz a obra do Senhor. Então, eu encerro essa palavra aqui e vamos orar daqui a pouco para que nós possamos, irmão, ser mais motivados em fazer a obra do Senhor. Há uma recompensa para o teu trabalho, há uma recompensa para as tuas obras. Deus conhece as tuas obras, então vamos com avante, vai na obra do Senhor. Vamos orar, pedir a Deus graça, força, para que Ele possa nos dar alegria, disposição para fazer a obra do Senhor. A obra do evangelismo, da intercessão, da oração, do ensino. Que Deus possa
motivar as nossas vidas para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes bate o cansaço, bate a fadiga, bate o desânimo, mas Cristo é aquele que multiplica a força de que tem nenhum vigor. Então, ore comigo, Pai de amor, Pai bendito, Santo Deus. Eu te peço graça, Jesus, para mim e para os teus filhos, para nós fazermos a tua obra, Senhor. A tua obra com amor, Senhor, com fé, com esperança. Obras fundamentadas em Ti, ó Pai, em Ti, ó Cristo, em Ti, Espírito Santo. Na Tua palavra, nos dá mais disposição, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor. Nos dá graça, força, ânimo, coragem. Pai de amor, Pai Santo. É isso que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Uma boa aula no nome de Jesus.